Deixa eu ver. Acho que agora vai. Acho que assim ficou melhor. Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu vou explicar para vocês como que funciona a hipnose dentro do nosso cérebro e a reprogramação mental da nossa mente inconsciente, que está tão em alta esse tema reprogramação mental. O que é, né, essa tal de reprogramação mental? E como que funciona a hipnose e se realmente ela pode ser um grande benefício na nossa mente? Então, vamos lá. Hoje, eu queria fazer um pedido para quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal, que toda semana eu vou postar vídeos sobre qualidade de vida, clima organizacional, expansão de consciência. Sempre eu posto ferramentas para que a gente consiga ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida, uma vida mais leve, alegre, produtiva. Tudo sobre expansão de consciência, neurociência, inteligência emocional. Então, se inscreve no meu canal do YouTube, aperta o sininho, que toda semana eu posto 2, 3 vídeos sobre qualidade de vida, tá bom? Aperta o sininho também. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser contribuição. Quem você acha que está precisando hoje de receber cura emocional, que com a hipnose a pessoa pode ser auxiliada para se tratar de todos os distúrbios que ela tem, mental, psicológico. Quem você acha que esse vídeo pode ser uma grande contribuição? Já compartilha, tá bom? Vai ser uma live muito incrível hoje. E no final da live, eu vou fazer um exercício com vocês sobre como você conseguir fazer uma auto-hipnose e você conseguir conectar com algumas chaves que você vai sempre conseguir acessar, uma âncora para você acessar e conseguir em vários momentos do seu dia resgatar aquela força, aquele encorajamento. Nós vamos juntos aqui fazer uma âncora. Quem aqui sabe como fazer uma âncora para reforçar toda a sua inteligência emocional e quando você precisar, com estalar de dedos, trazer novamente a sua coragem, a sua força? Então, deixa eu ver aqui os comentários para mim conseguir enxergar, melhor passar para cá, para eu conseguir enxergar também os comentários do YouTube. Então, vamos lá, pessoal. Quem aqui sabe o que é hipnose? Hipnose é simplesmente um estado de relaxamento. A hipnose, o que acontece? Ela é um estado alterado da nossa consciência. Então, quando a gente consegue entrar num estado de transe, num estado de relaxamento profundo, a gente consegue entrar num estado alterado de consciência. E nós ficamos o quê? Mais suscetíveis a algumas sugestões. Então, a gente consegue fazer um tratamento muito mais rápido, porque nós acessamos a mente inconsciente. Então, a hipnose, ela pode ser verbal e não verbal. Quais são as principais diferenças da hipnose verbal e da hipnose não verbal? A hipnose verbal, ela precisa, através de vários comandos de voz, a pessoa vai cada vez entrando num estado maior de relaxamento. Então, eu vou fazer um exercício com vocês hoje no final de hipnose verbal, aonde vocês vão, através da auto-hipnose, criar uma âncora para você conseguir aumentar o seu estado de relaxamento. E aí, através desse estado de hipnose, a gente vai fazer uma âncora para sempre que você precisar, você reforçar a sua força, a sua coragem, o seu empoderamento, eliminando todos os bloqueios internos
todas as limitações que fazem com que você não acesse a sua potência. Então, hoje eu vou fazer com vocês um exercício de hipnose verbal, usando alguns gatilhos mentais e fazendo uma âncora. Mas qual que é a principal diferença da hipnose verbal para a hipnose não verbal? Na hipnose verbal, tá muito perto aqui o Instagram e eu não estou conseguindo ficar na altura certinha. Deixa eu ver se agora melhora. Pessoal do Instagram, como é que tá a imagem aí? Dá um feedback. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? O áudio está bom aí no Instagram? Me dá o feedback, por favor, pessoal. Então, vamos lá. Quando a gente vai para a hipnose verbal, a gente depende também do quê? Da contribuição das pessoas. Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui. Pronto. A gente depende muito da contribuição das pessoas, para que a pessoa também participe daquele estado de relaxamento. Por exemplo, se eu estou fazendo com você e você não consegue relaxar o suficiente, não consegue se concentrar em tudo aquilo que eu estou falando, talvez essa hipnose não tenha um efeito tão bom quanto aquela pessoa que consiga realmente se concentrar, que consiga realmente visualizar tudo aquilo que eu estou trazendo. Então, quando a gente fala de hipnose verbal, a pessoa que está recebendo a sessão precisa também colaborar, precisa também participar para que ela também se entregue no exercício para fazer a visualização, para fazer o relaxamento, para se entregar e contribuir da maneira correta. E aí, quando ela acessa aquele estado de relaxamento, o que acontece? A mente inconsciente acessa e a gente entra num estado alterado de consciência. E aí a pessoa fica muito mais suscetível a aos comandos verbais que a gente possa dar. E aí a gente acessando a mente inconsciente, o tratamento é muito mais rápido. E aí vai do terapeuta ter os gatilhos mentais, ter a condução correta, seja numa regressão, seja num tratamento de depressão ou ansiedade. E aí a pessoa consegue atingir um objetivo muito mais rápido. Mas qual que é a principal diferença da hipnose não verbal? Alguém aqui sabe? Pessoal do Instagram sabe? Pessoal do... O áudio do Insta não está rolando? Sério, Gogo? No Insta o pessoal não está me ouvindo? Pessoal do Instagram, vocês não estão me ouvindo, é isso? Dá um feedback aqui para mim, por favor. Cadê o áudio, mulher? Sem áudio? Ô, Jesus! Espera aí. Obrigada, Gogo, por ter me avisado. Eu coloquei aqui o fone, então eu vou tirar o fone. Deixa eu tirar o Bluetooth, então. Deixa eu ver agora. Pessoal, eu tirei o fone. Voltou o áudio? Vocês estão me ouvindo agora? Reprogramei o áudio. Jesus, como pode melhorar? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ficou surdo? Não ficou surdo, Jairo, pelo amor de Deus. É o áudio. Agora vocês estão me ouvindo, pessoal do Instagram? Agora sim? Eu coloquei o fone. Eu achei que com o fone vocês estavam me ouvindo. Gente, eu estou falando aqui há 20 minutos e ninguém está me ouvindo. Que vergonha. Como pode melhorar? Olha, lá no YouTube, eu também estou lá no YouTube. Lá saiu completo. Então, esse comecinho, esses 20 minutos que vocês perderam, está todos gravados lá no YouTube. E aí vocês escutam o começo da live lá no YouTube, tá bom? Desculpa, perdão, pessoal. Eu não sei porque as mensagens não estavam subindo e eu não estava vendo a interação de vocês. E deu esse problema no áudio. Perdão.
tá bom? Kiki comentou aqui, o Nair, eu acho que ela é usada para atingir o reequilíbrio emocional. Gogo, querido, lindo! Nossa, Gogo, você podia até entrar aqui no Instagram comigo, né? Para me ajudar a falar sobre hipnose, que você é todo especialista, querido. Que bom que você está aqui. Qualquer coisa, eu autorizo você a entrar aqui, você me ajuda, hein? Dá uma força aí. Eu fiz, pessoal, o curso de hipnose não verbal com o Gogo. Super indico ele para fazer curso de hipnose não verbal, que foi muita contribuição na minha vida. Hoje eu não dou curso de hipnose, eu só atendo, faço sessão, mas eu dou cursos de barras de axis. E aí eu indico o meu colega Gogo aqui para fazer. Ah, você vai entrar comigo, Gogo? Vou aceitar. Ei! Se a gente combinasse, não dava tão certo. Como pode melhorar? Oi, Dan, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Ai, que lindo! Que alegria! Se a gente marcasse, não ia dar tão certo, Gogo. Gente, olha só. Será que o pessoal do Instagram, do YouTube, vai ouvir você bem? Não sei. Dá uma olhadinha nos comentários lá do YouTube, pergunta, Tá. Depois eles falam. Tá bom. Ai, que legal! Se você quiser, a gente pode marcar uma live depois para falar disso também. Eu Quero. falo aqui agora e depois eu te ajudo, não tem problema. Quero sim. Se apresenta aqui para o pessoal, Gogo. Eu estava te apresentando. Se apresenta aqui. Pessoal, meu nome é Gogo, eu moro em Atibaia, eu sou professor de hipnose não verbal e eu fiz alguns cursos junto com a Amanda. A gente era colega de curso de algumas formações. Depois ela fez a formação comigo, aprendeu a fazer hipnose não verbal muito bem, diga-se de passagem. Fizemos com o nosso mestre Fernando, né? Exatamente, o senhor Fernando Liberal. Que é nosso mestre querido, especialista em fascinação, magnetismo, mesmerismo. Que nos ensinou muito, né? Sim, muito, muito. Eu acho que esse cara começou a mudar a vida de muita gente lá dentro. Foi muito interessante. Verdade. E aí, pessoal, conta, acaba de contar quem é você, Gogo. Então, eu sou essa pessoa. Eu trabalho com terapia, eu sou psicanalista também. Eu estou terminando minha formação em psicanálise. Sou professor de hipnose. Tenho alguns cursos, não sei quantos, eu não fico contando. Sou practitioner internacional de PNL, sou coach também. Enfim, estou aí tentando ajudar as pessoas a melhorarem um pouquinho. Que legal. E eu fiz o curso com o Gogo de hipnose não verbal. E hoje eu tenho feito atendimentos incríveis, Gogo, com tudo que eu aprendi. E diante de tantos resultados que eu estou tendo com os meus clientes, nos atendimentos e resultados rápidos, combinando as barras de axis com a hipnose não verbal, eu falei, eu vou fazer uma live, porque está tendo muita dúvida. Muitas pessoas estão me questionando, pedindo para eu falar sobre isso. E aí foi aí que eu criei a ideia da live. Muito bom, gostei. E você chegou, até se você pudesse a contribuição, no momento que eu estava falando da diferença entre a hipnose verbal e a hipnose não verbal. Que na hipnose verbal, as pessoas precisam também contribuir, né? Porque se a pessoa não tem o estado de concentração, não consegue visualizar tudo aquilo que a gente está falando, ela vai ter uma dificuldade de entrar num transe mais profundo. E agora eu ia falar justamente da hipnose não verbal, que ela é muito rápida, que apenas com alguns comandos que a gente dá, tanto com o olhar, quanto com sons, quanto com as mãos, a pessoa acessa o córtex pré-frontal e ela entra num estado de relaxamento, num transe, muito mais rápido, mesmo que ela não consiga visualizar. Na verdade, ela não precisa visualizar nada. É só ela simplesmente se permitir relaxar, né? Eu falei certo, Gogo? Como que funciona? A gente pode partir de dois pressupostos que são mais interessantes ainda e mais ilustrativos. Um processo de hipnose verbal, que é o processo que a gente ouve falar turma, aquele puxãozinho de mão e etc. Você precisa
que o seu córtex pré-frontal, ou seja, o setor do seu cérebro que interpreta as informações lógicas, você precisa que ele esteja plenamente ativo. Então, tudo que a gente fala é esse cara que entende. Na verdade, vai para o tálamo. O tálamo está pertinho do sistema límbico, da amígdala. Ele interpreta e ele manda a informação para o córtex pré-frontal. Tudo de maneira verbal, com comandos verbalizados. A hipnose não verbal busca uma outra coisa que daí é minha paixão. A hipnose não verbal busca o congelamento do sujeito de forma subjetiva. Por que busca o congelamento do sujeito? Existe uma área no nosso cérebro bem pequenininha, tamanho de uma amêndoa, que chama amígdala. Aqui embaixo a gente chamava de amígdala, mas hoje é tonsila. Essa amígdala, ela é a responsável por desencadear um processo chamado luta, fuga e congelamento. E a gente pode até colocar o fingir de morto no final. Esse processo distribui uma pancada de química no nosso corpo. Essa química busca congelar o sujeito. Por quê? Naquela hora ele está entendendo que ele está sendo atacado. E ataque, quando ele sai do ataque pelas vias, enfim, por diversas vias químicas do corpo, a tendência é que ele equalize as emoções. Como alguma pessoa falou aí na live agora há pouquinho, a tendência é que ele equalize de maneira química. Então são processos diferentes. Ambos processos são muito bons, mas eu acredito que juntar a hipnose não verbal com barra de Access deve ser top do top do top. Porque na hipnose não verbal você não tem comando verbal. E você vai tocar na pessoa quando a pessoa atingir um estado extremamente profundo de ataque, ou seja, ela desliga. Não existe barreira lógica. Deve ser muito bacana. É porque o que as barras de Access, Gogo, como que ela funciona? Ela vai enfraquecer, porque quando a gente fala de reprogramação mental, nada mais é do que a gente criar novas crenças. Só que não adianta a gente somente criar as novas crenças, através, inclusive, da hipnose, se a gente não eliminar as crenças limitantes que já estão lá formadas. E nisso, as barras de Access agem muito rápido. Inclusive, já tem vários estudos com neurocientistas que comprovam isso. As barras, ela vai fazer o quê? Enfraquecer as sinapses neurais de todo trauma, de toda crença limitante, de tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua vida, e foi formado lá uma crença limitante, um trauma, que impede você de conquistar tudo aquilo que você quer. É o seu piloto automático. Então, quando eu combino isso com a hipnose, as barras, ela elimina essas crenças limitantes, e na hipnose eu consigo formar novas crenças, através de todos os comandos que a gente dá. Isso é engraçado, Amandinha, que a gente faz isso todo dia, né? Não no nível da barra de Access. Eu digo assim, a gente reorganiza esses caminhos de aprendizado todos os dias. Isso é uma coisa fisiológica. O pessoal que não entende, o que a Amanda falou, é exatamente o seguinte. Existem caminhos que a gente aprendeu, que são chamadas de trilhas neurais, e essas trilhas criadas correspondem a algo que você sabe. Você não tem como reescrever ela, como a Amanda bem disse, você tem como fazer uma nova e eliminar a antiga. Cara, eu não sabia que a barra funciona assim. Que legal isso, que bacana. Ela age assim, Gogo. Tem as sinapses neurais, que são o quê? Entre um neurônio e outro, aquela carga elétrica onde ficam as nossas crenças, onde ficam os nossos traumas, os nossos pontos de vista fixos, os nossos julgamentos. O que as barras fazem? Ela enfraquece essas sinapses. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de dirigir, ela recebe uma sessão de barras, ela vai perceber que quando ela for dirigir, aquele medo, que era um medo que paralisava ela, já não vai paralisar. Ele vai estar cada vez mais fraco. A cada sessão que você faz, esse medo vai se enfraquecendo. Eu, por exemplo, eu vou fazer uma outra live na quarta sobre emagrecimento. Você me conheceu, Gogo, eu era mais gordinha, né? Amanda, acho que você tem um corpão desde que eu te conheci. Não dá pra falar que é gordinho ou não, pra mim tava conforme. Eu vou te mostrar a foto do antes e depois, que eu fiz o post da live.
Eu emagreci mais de 16 quilos. Por quê? Sério? Sério, porque Legal. eu comia muito, Gogo, por ansiedade. E o que é a ansiedade? É uma sinapse que foi formada em algum momento da vida, por algo que eu passei na minha infância, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, ou por repetição, ou por forte impacto emocional, forma algum tipo de crença que tem alguma consequência na nossa vida. Então, muito, por exemplo, eu sou filha de pais separados, então, muito da minha infância eu comia para uma compensação dessa minha ausência de mãe, ou de pai, ou por ansiedade, né? E formou lá uma sinapse. E quando eu comecei a correr barras, essas sinapses que me traziam essa ansiedade foram enfraquecendo. E eu nem fiz Olha que com essa legal. intenção. E aí eu eliminei peso. E aí, quando a gente combina uma sessão de hipnose, que é algo muito mais rápido, né? Que a gente, com uma sessão, consegue trazer uma transformação profunda, isso complementa aquela sessão de barras. Então, Então você faz mais rápido e a pessoa deixa de sofrer em muito menos tempo. Exatamente, porque aqueles bloqueios que na hora que eu ia comer já atingia a minha mente inconsciente, porque 95% da nossa mente é inconsciente e apenas 5% é consciente. Então, tudo que estava lá na minha mente inconsciente, que na hora que eu ia comer já vinha um gatilho que fazia eu comer muito, ativado por essa minha ansiedade, dessas sinapses que já estavam lá, foram enfraquecendo com as barras. E aí, hoje, a minha fome, ela é a mesma, porém eu não tenho mais aquela ansiedade de comer como uma compensação, sabe? E aí, você já comia devagarzinho, né? Engraçado que, se vocês não conhecem a Amanda, quando a Amanda pega o prato, ela não pega muita coisa, ela pega pouca coisa, mega saudável, ela come super devagarzinho, cara. É verdade. Eu não imaginava, a Amanda é ansiosa? Imagine, nunca. A gente conviveu 10 dias praticamente em curso. Eu não ia imaginar. Olha como às vezes a gente acha que não tem alguma coisa. Ô, Amandinha, vale a pena uma avaliação com você disso, hein? Sim, com De uma pessoa certeza. que está assistindo, assim, fala, puta, será que eu sou ansioso? Será que não sou? E como que funciona a sua avaliação? Então, a gente faz uma sessão onde eu vou diagnosticar exatamente quais são os pontos que você quer tratar. Porém, Gogo, na sessão de barras de Axis, a gente não fala, não tem como falar, olha, nessa sessão você vai receber essa cura, porque o nosso corpo é um computador de última geração. E a cada sessão, o que acontece? Você vai liberando aquilo que o seu corpo tiver preparado para liberar. Diferente da hipnose, que a gente tem que trazer para a nossa mente consciente aquilo que a gente quer acessar, para que na sessão de hipnose a gente consiga tratar. Então, se você... A hipnose não verbal vai mais ou menos assim, viu, Amadinha? A hipnose não verbal você consegue tratar várias coisas ao mesmo tempo. A verbal, não. A não verbal por isso que eu acho que acabou casando mais com a tua prática também, a não verbal. Legal, cara. Então, aproveita, dá uma pincelada aqui para a gente agora, como que isso casa com a hipnose não verbal, que é inclusive o tema da live, né? Que é muito do que eu ia falar, mas já que você me deu essa honra de estar aqui, você é especialista, nossa, sou muito grata. Se você puder falar um pouquinho para a gente dessa parte, de como que funciona no tratamento dentro do nosso cérebro, a hipnose não verbal, e por que ela é tão rápida, né? Sim, na verdade funciona assim. A gente tem, se a gente começar a falar de caminhos neurais, todas as vezes que a gente vive alguma emoção muito grande, eu não vou nem buscar a parte de ego, de subconsciente, etc. Eu vou falar do cérebro mesmo. Quando a gente começa a ter um aprendizado, esse aprendizado vai ser caracterizado por uma curva de aprendizado e você desenvolve uma trilha de aprendizado, uma rede neural de acordo com isso. Como, por exemplo, a ansiedade faz parte de uma rede. E aí você diminui essa rede, existe uma partezinha, uma gordurinha que envolve esse processo todo, chama bainha de mielina. E você vai diminuindo a força dessa bainha de mielina e o axônio
consegue passar melhor aquela carga elétrica que você falou, então ele vai passando de maneiras diferentes. É como se passasse um caminhão vermelho, de repente ele entende que o caminhão vermelho não é mais o interessante. E ele vai passar um caminhão azul. Então ele vai modificando essa carga elétrica. A hipnose não verbal busca, primariamente, pegar a emoção que está eliciada, ou principalmente a dor aguda, e desligar os receptores de dor daquele momento. Ou converter aquela emoção que está sendo tratada de maneira química. Por quê? Quando a gente sofre o processo de luta e fuga, o seu corpo dá uma descompensada geral. Quimicamente, ele dá uma bela de uma descompensada. Você tem uma injeção muito grande de catecolamina, de adrenalina e etc. Por quê? Seu corpo entende mais ou menos assim, tem um urso perto, eu vou ter que correr. O que eu vou fazer? Eu vou congelar. Ou eu corro ou eu congelo. Se eu não consigo congelar, eu vou... Ou eu ataco, né? Ou eu ataco. Eu não vou conseguir atacar, porque já existe um acordo prévio entre o terapeuta. E não é chegar e dar um susto, é muito subjetivo. Então, eu não consigo correr, não consigo atacar. O que eu faço? Congelo. Quando você congela, a química do corpo fica meio desregulada. E se a gente parte do pressuposto que toda sensação e toda emoção também é química, e ela está desregulada naquele momento que você iniciou antes, quando você sai do processo, na verdade, quando você entra no processo de hipnose não verbal, você já entra tratando aquela química, como se fosse uma homeostase. Olha que interessante. Então, seu corpo desregula a química, pega aquela química desregulada junto e tenta regular ela. É óbvio que antes disso, tem que fazer uma anamnese, que você entende muito disso também. Tem muitas pessoas que manjam, mas tem que fazer uma tela de uma anamnese, tem que entender, tem que acolher a pessoa. Trouxe o sentimento, você faz hipnose não verbal, seu cérebro, seu organismo inteiro vai buscar recuperar o meio químico de dentro. Então, primeiro a gente traz a pessoa, então, primeiro traz à tona todo o sentimento que ela quer tratar. É muito importante isso na sessão de hipnose, né? Diferente da de barras, que não precisa. Então. Entendeu? Na hipnose ela tem que trazer, né? Trazer à tona o sentimento e a emoção que ela quer tratar. Sim. Né? Ela tem que ter algum problema para resolver. Mas eu não tenho problema para resolver e vou passar pelo processo de hipnose não verbal pura e simplesmente para entender como funciona. Não dá para garantir que você vai sair de lá sem resolver alguma coisa, porque é muito autônomo. Sim. Entende? A minha garantia é, eu vou conversar com a pessoa, vou fazer sessões de psicanálise com ela, vou fazer sessões terapêuticas e vou usar a hipnose não verbal no final. É aquela virada de chave. Aquilo que eu falo, cara, eu tô... saca? A última polida no carro? É a última polida no carro. Para que venha chuva, venha sol, e não estrague a pintura. Então, é mega importante. Mega importante. E nessa parte, eu acho que aí sim, ela é um pouco parecida com as barras. Ela difere no momento, por quê? Nas barras, a pessoa não tem que me trazer algo para ser tratado. Ela deita e recebe. E o organismo vai tratando aquilo que ele percebe que é o momento, não é ela que escolhe. Diferente da hipnose, que a pessoa já leva, né, o problema, a gente, através da psicanálise, do atendimento, de PNL, de gatilhos mentais, a gente vai conversando e trazendo à tona tudo o que ela quer tratar, e na hora que a gente faz a hipnose não verbal, aí sim vai de maneira autônoma, não é isso? Sim, depois que ela entrou no processo, que ela entrou no, vamos chamar de flow, eu sei que não é muito certo, mas pra gente que é coach tá mais fácil falar esse termo. Ela entrou no flow, a tendência é que o organismo dela regule. E olha, não foi uma nem 10 vezes, foram várias vezes que eu atendi pessoas, usei só a hipnose não verbal, a pedido das pessoas, porque elas sabem que eu sou, aqui no Brasil, eu sou um dos maiores especialistas nisso. E quando eu comecei o processo, não foi resolvida uma coisa só. Foram diversas, como por exemplo, eu tô ajudando a pessoa a entender algum processo de gatilho, sei lá, ou alguma contingência que ela tenha, e abre os olhos e depois fala, encontrei minha mãe, eu vi meu pai, eu vivi tal coisa de novo, eu senti um cheiro. Então é muito interessante, porque eu não tenho que fazer aquele negócio da regressão tradicional, vou fazer um comando, vou buscar evento causador inicial e etc. Não, cara. Eu acho mais limpo, sei lá, eu uso regressão também se precisar, mas eu acho mais limpo você deixar a pessoa
resolver o que ela precisa, sabe? Acho que em alguns níveis isso é parecido com a associação livre. A pessoa vai trazer a própria ferramenta. Sim, e ainda na hipnose verbal, a pessoa às vezes fica tão nervosa com a sessão, querendo um resultado, e ela não consegue relaxar, ela não consegue prestar atenção no que a gente está falando, e isso atrapalha o resultado. Bem diferente da hipnose não verbal, que a pessoa consegue entrar no transe muito mais rápido. E é tão incrível. Pode falar. Ela precisa, na verdade, Amandinha, quando eu estou fazendo o processo de hipnose verbal, eu preciso falar para ela nos dois processos, eu preciso falar do que vai acontecer. Porém, no processo de hipnose não verbal, a gente tem um processo catártico, a gente tem um processo de catarse. Esse processo de catarse, a pessoa ela precisa estar disposta a passar. Para quê? Para não me bloquear, para não me atrapalhar, senão eu tenho que forçar mais a barra. Mas esse processo de catarse vai levar ela para o processo autônomo, entende? Se você está na minha frente, por exemplo, você fala assim, não vou passar pelo processo, e eu faço tudo aquilo que eu te mostrei. Você faz prosêmica, e vou fazendo estímulos paralinguísticos e estímulos com a mão, enfim. Se você não quiser, você começa a me bloquear. Como? Aliviando tensão. Abre os olhos, abre a boca, lambe a boca, mexe as mãos. Então eu saio completamente do estado. Preciso, dos dois modos, que as pessoas participem. Diferença aqui, eu não preciso que a pessoa imagine no processo não verbal. Isso. Nada. É só... Porque tem pessoas, que eu percebo dos meus atendimentos, que têm dificuldade com essa parte de imaginar, de concentração. Ela está disposta a contribuir, ela fecha os olhos, ela relaxa, mas ela tem dificuldade. E aí, quando eu vou para a técnica da hipnose não verbal, ela é muito mais efetiva. É muito rápido. Nesses casos. E aí a Nair fez uma pergunta aqui, ó. Queria voltar a ser a pessoa cheia de garra e saúde. A hipnose ajuda nisso? Você quer responder você? Depois eu complemento. A terapia ajuda. Quando a gente fala terapia, por exemplo, você fala assim, a hipnose ajuda. Eu acho que é uma coisa muito vaga. Porque seria virar para você e falar, pum, sua vida voltou ao normal. E não é bem assim. Quando a gente fala de terapia, por exemplo, o que a Mandinha faz, de juntar barras, de juntar hipnose, de juntar o processo de coaching também, porque isso busca resultado. Então você tem todo um aspecto administrativo em cima do processo de mudança. Como eu faço, usando hipnose, usando psicanálise, usando outras coisas também, isso é terapia. Então, na terapia, como que é? Na terapia você vai conseguir identificar, você vai conseguir trazer luz à consciência, e a hipnose vai ser uma ferramenta junto da terapia. É isso que eu falo, Gogo. Nós temos uma caixinha de ferramentas para ser grande contribuição na vida do nosso paciente, do nosso cliente, né? Então, assim, é um processo completo, né? Através da anamnese, eu aplico as barras de Axis, eu aplico a hipnose, a gente usa PNL, usa psicanálise, usa todas essas ferramentas para que no conjunto final a pessoa tenha uma cura muito grande, uma transformação. Mas queria reforçar aqui que a hipnose é uma ferramenta incrível, que traz, sim, resultado muito rápido, porque justamente ela age na mente inconsciente. Então, se você fosse fazer sessões de terapia sem hipnose, talvez você precisasse aí de mais de 10 sessões para com uma sessão, apenas uma sessão, né, de terapia, você consiga um resultado que talvez com 10 sessões que você não usasse a hipnose, você conseguiria. Não sei se eu fui clara aqui na metáfora. Eu quis dizer o seguinte, que a hipnose, ela potencializa o resultado. Ela faz com que a gente chegue no resultado de forma muito mais rápida. Por quê? Porque a gente acessa a mente inconsciente. Então, a gente tira o juiz da frente. A gente tira um negócio chamado superego. A gente tira completamente o juiz da frente, acessa tudo que está no subconsciente, inconsciente, independente da linha que a gente pense. Mas a gente acessa tudo que está escondidinho. Por quê? Não tem mais aquele juizinho na frente falando assim, você não pode pensar nisso porque isso é feio e não é socialmente aceito e etc. A hipnose age exatamente nisso. Hoje, Gogo, o que você percebe assim que é mais efetivo
a gente usar a hipnose? Em quais casos clínicos nos seus atendimentos você tem percebido que a hipnose sim traz muita contribuição? Não existe, aí que tá, isso que é interessante, não existe um caso, não existe uma linha de raciocínio. Existe a pessoa que entra no consultório ou liga o vídeo aqui comigo e me apresenta um caso, e eu vou analisando o rosto, eu vou analisando o modo de falar e etc, e eu percebo se eu vou precisar fazer só uma audição, uma escuta ativa, se eu vou precisar usar hipnose em algum momento, se eu vou precisar usar uma hipnose um pouco mais disfarçada. Então não tem assim, qual que é a mais efetiva, tem qual caso solicita uma técnica e como você vai aplicar. Por isso que é interessante saber todas elas. A hipnose não verbal hoje, por exemplo, Amandinha, não dá para fazer, porque a gente está em quarentena, não tem como fazer isso. É só presencial. Exatamente, é só presencial. E as barras de Axis também. As barras também. Tá vendo? Só presencial. São presenciais. Tem muito mais semelhança do que acho que a gente imaginava. É. Então, o que eu consigo fazer online? Eu consigo usar a psicoterapia usando análise, eu consigo fazer hipnose verbal se eu preciso. Presencialmente, eu tenho predileção pela hipnose não verbal, depois de fazer uma sessão inteira de psicanálise, me baseando na psicanálise, né? Online, eu procuro não fazer mais hipnose assim, falar, olha, vou te hipnotizar agora, porque eu já estou falando com a pessoa e levando ela a pensar o que ela precisa, que eu vejo que ela identifica. Então não tem uma prática, falar essa prática é... Aí eu vou entrar no gosto, é que nem falar, eu gosto de Android, gosto de iPhone. Não, eu gosto de iPhone. Entende? Mas eu percebo, assim, Gogo, eu já tive muitos casos onde eu usei a hipnose que eu acho que a gente poderia até indicar aqui para ser um complemento do tratamento, né? Conforme a gente falou, a gente tem uma caixinha de ferramentas e também a gente não pode nunca falar, num caso de depressão, que não precisa complementar com tratamento médico, né? É uma ferramenta que contribui no tratamento, né? Então, pessoas com estresse, eu tenho tido muito sucesso, com ansiedade, tabagismo, pessoas com fobia, né? Que mais, Gol, que você percebe? Ó, depressão, por exemplo, eu entendo que a hipnose, a psicoterapia, de um modo geral, ela é justamente o que você falou, é um complemento. Isso, por ser um quadro patológico, qualquer quadro patológico deve ser acompanhado por um médico. Porém, quando a gente fala, vamos pegar depressão, por exemplo, muitos casos têm indicação de psicoterapia. E a maior parte das pessoas acha que elas vão tomar um remédio e aquele remédio vai tratar alguma coisa. Não vai, o remédio normalmente estabiliza. O remédio não é a pílula mágica. E aí que você entra, aí que eu entro. A hipnose não verbal, para dor, por exemplo, fibromialgia. Cara, ela é mágica para fibromialgia. É impressionante. Não importa o nível de dor que a pessoa tá. Se ela tá com um ataque de dores por conta da fibromialgia, você faz uma sessão de hipnose não verbal, as dores normalmente somem. E eu não vi isso com uma pessoa só, não. Foram várias pessoas. Porque é uma doença muito psicológica, né? Ela vai para o físico, porém ela tem um cunho psicológico, uma raiz psicológica, né? Como sim, muitas das doenças, né? Aí a gente fala assim, não estou falando que, mas tem gente que diz que todas as doenças têm um fundo psicológico. Eu acredito que a maior parte delas tem, cara. A maior parte. Se a gente for analisar isso até de modo secundário, eu acho que a maior parte tem origem aqui na cachola, sabe? Lógico, eu caí de moto. Aí machuquei a perna. Não é na mente. Ou talvez seja porque eu estava desatento. Pode continuar, desculpa, que depois eu vou ler o que a Nair colocou aqui. Não, que a Nair escreveu assim: o meu interesse em tudo que vocês estão falando está relacionado à minha situação atual, que, segundo os médicos, meu estado de depressão se tornou autoimune e não respondeu como deveria. Isso acontece em alguns casos, né? Se a gente combinar no tratamento, né, as barras de Axis com a hipnose não verbal, e também um pouquinho da verbal, de PNL, e todo o atendimento clínico que a gente dá, a gente consegue resultados muito bons. Porque as barras de Axis, ela vai agir aonde? Enfraquecendo a sinapse
pertinente a essa depressão. O que é a depressão? Algo que aconteceu no passado, que trouxe dor, que a gente provavelmente se coloca num estado de vitimismo, e o nosso cérebro ele vai com uma sequência trifásica e remete àquilo que aconteceu, e a gente, com tudo que a gente faz hoje, a gente, muitos casos, remete a essa dor, e a gente sente aquela dor, aquela tristeza, aquele estado de vitimismo. Então, quando a gente corre as barras, a gente enfraquece a sinapse criadora da depressão. Então, eu fui curada de uma depressão com as barras. Então, o que acontece? Você sai daquele estado de vitimismo, onde você não via mais possibilidade e você achava que você só tinha aquilo. Então, como enfraquece aquela sinapse que traz a dor, que te coloca num lugar de vítima, você começa a enxergar novas possibilidades e sai desse lugar e se começa a se colocar como protagonista, onde você tem as ferramentas para criar uma nova realidade. Mas vai muito de você também se abrir para o novo. Você querer... Pode falar, Gogo. Dentro da depressão, Maninha, na verdade, assim, existem algumas linhas de pensamento, eu acho que assim, existem coisas no nosso cérebro que não dá pra gente saber, sabe? Ainda tem muita coisa que é desconhecida. Mas a depressão, ela pode ter, sim, uma causa emocional. Note, sempre vai rolar, sim, uma trilha de aprendizado, sempre vão ter axônios funcionando e mandando estímulo para um e para o outro neurônio, mesmo estando sem depressão. Mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, a depressão normalmente tem química envolvida. Qual química? Tem diversas coisas que podem ser apresentadas dentro do nosso organismo que podem gerar depressão. A depressão pode ser também só hormonal, né? Pode ter uma predisposição. Sim, física. Ela pode ter uma predisposição genética. Isso, tem vários tipos de depressão. Genética, tem vários tipos de causa. E eu vou te dizer, aí é uma coisa que é um achismo meu, tá? Mas eu acho que a maior parte dos casos de depressão tem algum tipo de desregulagem química no organismo. Então é muito... Por que é interessante, eu acho, fazer o tratamento com a barra, como você disse? Se a pessoa está estabilizada por medicamento, note, não dá para tratar a pessoa se ela não está estabilizada. É sério, eu já tentei muito. Eu não sei da prática de barras, né, mas dentro do que eu faço. Se ela está estabilizada, você consegue alcançar estados de melhoria de qualidade de vida absurdos, até que o medicamento faça parte do resultado junto com a psicoterapia. Estou falando isso só para complementar, porque provavelmente alguém fala, depressão não é só isso, depressão é aquilo. Depressão não, aqui, ó, eu não sei o nome da pessoa, programa Comer Consciente. Falou uma coisa muito interessante, que depressão é muito mais que isso, que existem vários níveis de depressão, que é exatamente isso que você está falando. Eu trouxe aqui como case a minha depressão que eu tive, né, que foi um caso de um trauma que eu sofri por conta do meu trabalho e eu fiquei presa naquela dor. Mas existem vários níveis de depressão, existem depressões com causas fisiológicas e até mesmo genéticas, né? Mas de todas as maneiras, sempre existem sinapses. Não importa o tipo de depressão que a gente tenha, tudo no nosso cérebro são sinapses. E as barras, ela faz o quê? Ela enfraquece essas sinapses. Então, é uma ferramenta que contribui fortemente no tratamento. Mas nada, né? A gente não pode substituir também aí o tratamento médico. Mas é uma ferramenta que contribui de uma maneira grandiosa. Porque se a gente enfraquece aquela sinapse que está dando a causa, e aí a gente também consegue ter aí uma questão hormonal, que a gente pode também, através de atividade física, melhorar os nossos hormônios, através da gente conseguir ativar o nosso corpo para produzir hormônios de serotonina, endorfina, não só de forma química, mas também de forma... É importante. Oi? Não entendi. A reposição, em alguns casos, é mega importante para dar o start do processo. Exatamente, para a gente conseguir equilibrar a parte hormonal, né, do nosso corpo. Então, combinando a eliminação das sinapses com a hipnose, que a gente vai, nossa mente inconsciente vai agir em conjunto com todos esses tratamentos,
a gente consegue aí resultados grandiosos. E como que a hipnose, Gogo, complementa aqui com a gente? A hipnose contribui aí nesse caso da depressão? A hipnose, como qualquer outro tipo de psicoterapia, vão buscar uma única coisa: trazer qualidade de vida para o sujeito. Nunca dá para dizer assim, curar ou não vai curar. Quando a gente passa no processo de hipnose, ou no processo de psicoterapia, quem se cura é o sujeito. A gente ajuda, a gente guia e etc., mas quem se cura é o próprio sujeito. Então, toda psicoterapia busca aumentar e melhorar a qualidade de vida do sujeito. Aí uma pessoa que está com depressão começa a ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, provavelmente ela vai ter um pouco mais de luz. Quando eu digo luz, eu digo conhecimento. Ela vai ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. E olha que bacana, uma simples psicoterapia acabou guiando a pessoa para ela entender e para ela buscar ainda mais conhecimento médico e psicoterapêutico. Incrível. Eu queria dar um oi aqui para Carol, linda, saudades também, saudades de você, Carol. Aí. Ela mandou um oi aqui para gente. Gogo, olha, eu tinha planejado de fazer um exercício com eles de hipnose verbal, onde eles iam entrar num estado de relaxamento e eu ia fazer alguns gatilhos, algumas âncoras para ser contribuição em alguns momentos, que eu uso muito isso. Não sei se você usa âncora. Já usei bastante. Hoje eu faço análise. Eu sempre analiso. Mas em alguns momentos, onde a gente precisa, por exemplo, quando eu vou fazer alguma apresentação, onde eu quero naquele momento dar um up rápido, eu tenho usado algumas âncoras e tem me dado um resultado rápido. Né? É claro, são várias ferramentas, né? Só que eu não vou ter mais tempo, porque eu tive essa gratificante surpresa de ter a sua participação, que enriqueceu assim muito a nossa live. O Gogo, ele é assim super especialista nesse assunto, né, Gogo, de hipnose não verbal. Eu fiz o curso com ele, né? Então eu tenho muito que aprender com ele e nossa, queria deixar aqui minha gratidão pela sua participação, por você ter se colocado aí à disposição. Eu sei que você tem uma agenda aí bem puxada e você foi assim maravilhoso, foi de muita contribuição. Imagina, para mim a gente está disponível sempre. Muito obrigada. Eu acho que a sua participação enriqueceu muitíssimo a live, trouxe aí mais conhecimentos técnicos, né, sobre a hipnose não verbal. Queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal e deixa o seu contato também para quem quiser fazer uma sessão também com o Gogo, fazer o curso com o Gogo, né? Você sempre faz cursos, né, Gogo? Existe meu site, que é hipnosenoverbal.com, super simples de entrar. Lá tem a agenda, eu vou atualizar essa semana, que eu vou voltar com as turmas agora em São Paulo, a partir de agosto, setembro, tá? Meu contato é @gogocneto, vocês podem me chamar por lá também. E uma mensagem que eu deixo para todo mundo, que eu acho que é bastante interessante, como a Amandinha pediu, é o seguinte: tá difícil, tá foda, esses dias tão extremamente complicados. Mas o ser humano tem uma mania desgraçada de ser muito mais foda do que qualquer crise e passar por elas. Então, se em algum momento você estiver ansioso, com isso tudo que está acontecendo, para, respira e deixa esse ar correr seu corpo. Sente ele preencher espaços vazios. E quando ele preenche espaços vazios, ele tira tudo que tem de ruim e carrega para fora quando você solta o ar. Faz isso umas 2 ou 3 vezes, você vai perceber que esse mundo não é tão ruim assim quanto parece. Ai, adorei, Gogo. Gratidão. Imagina. Gratidão mesmo. Pessoal, eu queria agradecer também a participação de todos que fizeram perguntas. Teve mais algumas perguntas também no YouTube. Eu respondo no direct, tá, pessoal? Só por conta do horário, porque o Instagram derruba a gente daqui 1 minuto. Então, aí é meio deselegante, né? Ser derrubado sem se despedir. Então, queria também deixar aqui uma mensagem para todos. Nesse momento, pessoal, usem as ferramentas que vocês têm para ajudar vocês a conseguir elevar a vibração, né? Porque nós temos escolha, sim, de não vibrarmos no medo, no desespero, porque quando a gente entra nessa onda
que está por aí de medo, de desespero, de pânico, a nossa imunidade abaixa, a gente perde o nosso autocontrole e a gente passa a ser refém disso tudo que está acontecendo. E a grande sacada é nós sermos o quê? Líder da nossa vida. Então, nós temos escolha, sim, de vibrarmos numa vibração melhor, de nos mantermos bem, conscientes, presentes. Então, usar a respiração, usar a meditação, usar as barras de Axis, usar a hipnose, né? Eu sei que agora está tendo dificuldade da sessão presencial, mas assim que for possível, a gente vai voltar a atender também presencial, né, Gogo? Sim. Mas nós também fazemos sessões online, tanto eu quanto o Gogo, que nós temos várias outras ferramentas que a gente pode contribuir para te ajudar a você conseguir se manter bem, a conseguir a se livrar do estresse, da ansiedade, da depressão, porque existem sim ferramentas que podem contribuir com você. Você não está sozinho. Você pode contar com a gente, né, Gogo? Muito bem, conte comigo e conte com a Mandinha. Estamos juntos, pessoal. Gratidão mais uma vez. Ótima noite para todos. Gogo, obrigada mesmo, viu? Amei. Vamos marcar uma live de verdade? De verdade verdadeira. Mas olha, se a gente tivesse combinado, não teria sido tão bom. De verdade, eu adorei. Obrigada. Eu agradeço. Obrigada, Mandinha. Beijo para vocês aí. Beijo. Beijo a todos. Tchau, pessoal. Beijo. Pessoal do YouTube. Gratidão. Vou encerrar aqui o YouTube também. Gratidão aí pelas perguntas. Se teve alguma que não foi respondida, eu vou mandar mensagens para vocês, tá? Teve que falou do pânico de dirigir, né? A Milena também falou da diferença da hipnose, sessão de ressignificação. Só por conta do horário, eu vou mandar mensagens para vocês no direct respondendo todas essas perguntas, tá bom? Um grande beijo, gratidão pela participação, pela energia de vocês. Quem não me segue ainda, se inscreve no meu canal, que a gente vai estar em contato aí toda semana, postando vários vídeos sobre qualidade de vida, expansão de consciência, várias ferramentas, hipnose, para contribuir com a vida de vocês, para vocês serem ainda mais felizes, ter uma vida mais leve, mais alegre, produtiva, porque existem, sim, várias ferramentas que podem contribuir, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.